Ontem, 24 de maio, aconteceu lá em Brasília um esquenta do que está para vir. Centenas de ônibus de diferentes partes do Brasil foram para Brasília, levando a tigrada do PT. Daí chegaram lá, soltaram a tigrada nas ruas e o que deu? Merda, né? Deu merda. Não se poderia esperar outra coisa quando milhares de tigres do PT se reúnem, né? Segundo dados aí da Polícia Militar, em torno de 35 mil manifestantes, né? Então invadiram e quebraram ministérios, deu quebra-pau, violência, né? Atos da pior espécie, que é isso que a esquerda sabe fazer. Quando ela está realmente assim, naquela ameaça de não conseguir o que ela quer, ela mostra a sua verdadeira face. E ontem nós pudemos ver isso mais uma vez, né? O que é essa esquerda petista, né? De um lado a esquerda petista e de um outro lado a esquerda fabiana, né? Mas nós sabemos muito bem que no fim esses diferentes grupos têm interesses em comum. Não muda muito, apenas as estratégias, né? Em alguns pontos. E o Michel Temer, então, ele convocou aí, né, as Forças Armadas para reforçarem a segurança. Foram aí 1.300 homens do Exército e 200 fuzileiros navais, né, segundo informações aí que eu acabei averiguando. E o que vai acontecer daqui por diante? O que vai acontecer? Eu já afirmei em alguns vídeos, né, nesses últimos dias aí, que o Michel Temer ele poderia se utilizar das Forças Armadas para se sustentar no poder. E que elas o poderiam sustentar. Né? Não que elas sejam comunistas, não que elas sejam fabianas, né? Não que elas estejam comprometidas com o projeto de poder esquerdista. Eu não acredito nisso. Mas elas são legalistas, né? Quando o presidente faz um chamado ou baixa um decreto, alguma coisa, as Forças Armadas simplesmente obedecem porque elas integram o Estado, elas são uma força do Estado. E quando chamadas para a defesa e a proteção, acabam atuando, como aconteceu ontem lá em Brasília. O presidente da Câmara dos Deputados, ele primeiro convocou, né, a Força Nacional, né, queria que a Força Nacional fizesse esse trabalho, mas o Michel Temer acabou convocando, então, as Forças Armadas, né? Quer dizer, a Guarda Nacional, Força Nacional, né? E depois o Michel Temer daí chamou as Forças Armadas para fazer esse serviço. Então, agora existem, né, opiniões contra e opiniões a favor, né? Muitos estão já dizendo, né, que o Temer vai usar as Forças Armadas para se manter no poder, já estão falando em golpe, em ditadura, em perda de liberdade. A tigrada do PT está dizendo que não há liberdade de manifestação, né, liberdade de expressão, mas isso que ocorreu ontem não foi uma manifestação e nem uma expressão da vontade popular, mas sim um banditismo da pior espécie, de um grupo de bandidos vindo de diferentes partes do Brasil. Foram centenas de ônibus que foram para lá. Eu vi uma notícia bastante trágica aí de um estudante que perdeu a mão e parte do braço porque acendeu um rojão e o negócio estourou em sua mão. Né? É triste isso, é triste, coitado do rapaz, mas é como diz o ditado, quem procura acaba encontrando. Quem está no lugar errado, na hora errada, está sujeito a uma série de coisas ruins acontecerem com ele. E foi o que ocorreu com esse rapaz, né? Mas agora nós estamos numa encruzilhada, novamente, da história do Brasil, onde essa esquerda radical está se vendo impossibilitada de conseguir o poder, de chegar ao poder, porque quem está por trás disso tudo é o Lula, que quer voltar a ser presidente da República, para que ele possa ter o foro privilegiado e escapar da condenação por causa dos crimes que cometeu, né? A Lava Jato certamente vai colocar o Lula na cadeia ou não. Às vezes eu me pergunto se esse pessoal realmente tem coragem de prender o Lula, porque infelizmente esse sapo barbudo ele pode sair por aí gritando, esbravejando, ameaçando a sociedade brasileira de colocar a sua tigrada
na rua, e muitas autoridades acabam retrocedendo diante disso, que não deve acontecer. Esse cara não deve mais ser levado a sério e precisa ser preso imediatamente. Ontem nós observamos justamente isso, que o Lula ele é um grande perigo para esse país. Que ainda com toda a sua degradação diante da sociedade, ele consegue mobilizar algumas dezenas de mil pessoas para promoverem um quebra-pau, né? Então, ministérios depredados, né? E o que será que vai acontecer agora em Brasília? As Forças Armadas vão ficar nas ruas, em prontidão, porque eu acredito que essa esquerda petista não vai retroceder agora, né? Uma das tentativas desse grupo vai ser tentar aprovar uma PEC que permite eleições diretas para esse ano, mas não sei se essa esquerda radical vai conseguir isso, né? Porque a outra esquerda, a esquerda fabiana, ela tem um outro plano, né? Que é empurrar a esquerda petista cada vez mais para a extrema-direita e o Bolsonaro e os conservadores cada vez mais para a extrema-direita, né? O PT para a extrema-esquerda e o Bolsonaro para a extrema-direita, para que essa esquerda fabiana possa figurar como a nova direita. E essa esquerda fabiana procurará fazer o uso das Forças Armadas para se manter no poder, né? Porque o Michel Temer também é um esquerdista, sua visão de mundo, a sua postura é apenas um esquerdista mais moderado, mas não foge muito de toda essa conjuntura ideológica degradante que desgraça o nosso país hoje. O Fernando Henrique defende eleições indiretas, né? Que o Nelson Jobim, ex-ministro do STF, ministro da Justiça no governo Lula, ministro da Defesa no governo da Dilma, então o FHC defende que esse homem deva ser o novo presidente do Brasil, né? Mas será que nós encontraremos uma saída por essas vias, né? Eu acredito que hoje as 3 vias são prejudiciais para o Brasil. A permanência do Temer no poder, eleições indiretas e eleições diretas. O que nós podemos observar que talvez uma ou outra é menos pior do que a outra, mas no fim nada disso vai resolver os problemas do Brasil, porque a nossa classe política como um todo está podre, corrompida, não despertamos mais a credibilidade frente aos investidores internacionais, por isso que ninguém mais vem investir no Brasil e a nossa economia vem piorando cada vez mais. O Brasil é como uma empresa administrada por corruptos, por ladrões. Quem vai comprar ações de uma empresa dessas? Ninguém, né? Os sócios que têm ações ainda vão vendê-las, mas não conseguem vendê-las porque ninguém as compra. E o Brasil é parecido. O Brasil é uma empresa administrada por ladrões. Ninguém mais vai investir nessa empresa porque é garantia de perder o seu dinheiro. É garantia de perder o seu dinheiro. Como vocês sabem, eu defendo um governo militar de transição, né? Eu acredito que se o caldo engrossar daqui para frente, se a esquerda radical colocar mais pessoas nas ruas e acentuar esse caos social, pode ocorrer uma intervenção militar aqui no Brasil de forma mais enfática e de forma mais drástica. Ou do lado do Michel Temer, pode ser que ele consiga convencer os militares e se mantenha no poder até final de 2018, né? Eu já falei isso em vídeos anteriores, que talvez as Forças Armadas deem sustentação ao governo do Temer, ou talvez elas despertem para a realidade e vejam que tem uma responsabilidade diante da nação brasileira e que devem tomar o poder temporariamente, que é o que eu defendo. Que é o que eu defendo. Se esse caos continuar, as Forças Armadas devem tomar o poder, fazer um governo de transição, prender a classe política, apoiar a Operação Lava Jato, fornecer o número de pessoas que o Sérgio Moro precisa para acelerar as investigações e a condenação da classe política. Quem sabe aí chamar um plebiscito para mudar o regime, sistema de governo, uma monarquia constitucional parlamentarista,
que seria realmente algo excelente para o Brasil. Nada disso é a solução para os problemas, nem um governo militar de transição, nem uma monarquia constitucional parlamentarista, mas seria o primeiro passo para o Brasil começar a sair da lama, né? Essa regeneração cultural de que o nosso país necessita vai demorar 4, 5 décadas. Daqui a 40, 50 anos é que poderemos ver os resultados positivos disso, se algo enfático for feito agora, né? Então, ontem eu vejo assim, foi um marco na história presente do Brasil, né? Nessa história contemporânea, né? Muitas coisas vão acontecer a partir de ontem, né? Muitas coisas vão se suceder, né? A partir de ontem. Tanto por parte dessa esquerda radical, tanto por parte dessa esquerda fabiana, que tentará se manter no poder, ou chamar eleições indiretas, né? Como por parte aí das Forças Armadas, né? Que poderão fazer um grande serviço para a nação. Elas poderão fornecer um grande favor para o Brasil, se tomarem o poder, prenderem a classe política, fazerem um governo de transição, né, e depois chamarem novamente eleições e a verdadeira democracia. Porque com essa nossa classe política aí, não temos democracia e não teremos, né? Praticamente toda a classe política recebeu dinheiro aí do Odebrecht, da JBS, né? Com exceção aí do Jair Bolsonaro e alguns poucos parlamentares. Então eu pergunto, o que esperar da nossa classe política? O que esperar? Nada, nada. Nós não temos mais o que esperar da nossa classe política, porque está comprometida com a agenda esquerdista e a agenda globalista. A nossa classe política não está preocupada com a população brasileira. Então vamos ver aí o que vai acontecer agora, nos próximos dias, né, com um certo contingente das Forças Armadas nas ruas de Brasília, né, para guarnecer ministérios e prédios públicos, porque senão a tigrada petista vai quebrar tudo, né? A tigrada petista vai quebrar tudo, se não tiver, né, um reforço redobrado e aumentado lá em Brasília para proteger a capital nacional, né? E o que vemos é um choque dentro da própria classe política, né? Essa esquerda radical petista e a esquerda fabiana, né? Vamos ver então o que surge disso tudo, qual será o resultado. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!